Olá, hoje estamos aqui no Papo Saúde, eu e minha colega Fernanda, recebendo convidadas muito especiais e importantes com um tema muito relevante. Silvana Inumaro, psicóloga, Melissa Azevedo, advogada. Gostaria que vocês se apresentassem, falassem um pouquinho, né, cada uma da sua abordagem. Eu sou a Silvana, então, eu sou formada pela Unisul, sou psicóloga há 17 anos e hoje eu trabalho principalmente na área de relacionamento de casais e também com ênfase na vida pessoal, pessoas que às vezes vêm para o consultório falando de relacionamento, de carreira, essa é meu foco de atendimento. Sim. Prazer, eu sou a Melissa, eu sou advogada há 10 anos, sou especialista em direito das famílias, sucessões e previdenciário, que também tem relação com o nosso tema de hoje. E hoje eu trabalho muito com famílias, realmente, né? Divórcio, briga de guarda. E dentro desse meu trabalho, eu acabo pegando diversas situações de violência doméstica. Um tema muito importante, porém ainda com muito preconceito da sociedade, da própria vítima, né, que se vê nessa situação, tem um medo, tem um receio do que vão falar, como ela vai poder buscar ajuda, né? Podemos começar, assim, conduzindo essa parte psicológica, né? Porque eu acho tão importante que é o primeiro sinal, até a violência em si chegar na física, já existe uma violência ali por trás e muitas vezes não se identifica, né? Como pode ser identificada essa violência? Quando que ela se inicia? Ok. Você já imaginou você sonhar com um relacionamento e você encontrar o príncipe encantado? Você pode ter tido vários relacionamentos, mas aquele é especial. A pessoa, ela te agrada, ela te coloca num primeiro plano. Raramente ela falha, raramente ela questiona alguma coisa. Ela é perfeita, até o dia em que ela casa com você, o dia do Felizes para Sempre. Porque o Felizes para Sempre, né, vai até o dia do casamento. A partir do momento em que ele sente que você é dele, que ele tem a posse, aí ele começa, ele deixa de se controlar e ele começa a se manifestar. E aí ele entra num ciclo. Um ciclo de tensão, onde ele começa a se incomodar com determinado assunto, o momento da explosão, onde ele coloca para fora, né? Daí entra os tipos de violência onde ele vai se manifestar, e aí o momento da lua de mel, onde ele volta e te agrada de novo, e aí ele te confunde, porque daí volta a ter esperança de que aquela pessoa vai ser... né, tem conserto, que você vai ter um relacionamento saudável de novo com ele. Vira um ciclo, né? Vira um ciclo, exatamente. De recompensas, né? Exato, Então, isso confunde a mulher. Por isso que a gente às vezes questiona, poxa, mas por que ela demora tanto para buscar ajuda? Porque ela está dentro desse ciclo, onde ela vai sendo confundida por ele, né? E o trabalho do agressor é deixar ela ser fraca, minar a autoestima dela, deixar ela confusa em relação a ela, confusa em relação à identidade dela, para que ele consiga ir dominando. Então, entram as várias áreas. Ele confunde ela no relacionamento, ele confunde a identidade dela, ele mina a relação dela com família, ele mina a relação dela com o trabalho, para ele conseguir dominar essa mulher. Uhum. Então, agora voltando para a Melissa, é um tema muito atual, né? Falar sobre violência sobre a mulher. Apesar de terem tido muitas evoluções dentro do direito, eu queria saber como funciona o processo de denúncia e quais medidas de proteção podem ser solicitadas pela vítima. Perfeito. Qualquer um de nós que soubermos de uma situação de violência contra uma mulher, e não digo só a mulher, mas aqui o tema é mulher, né? Mas contra um idoso, contra uma criança, nós temos um dever moral de denunciar. Então, se a pessoa não quer denunciar, nós também podemos denunciar e vai ser aberta uma investigação a partir disso.
Mas digamos que a mulher quer denunciar. Ela chega na delegacia, ela não é obrigada necessariamente a já registrar o boletim de ocorrência na hora. Tem algumas que elas querem primeiro ouvir o que vai acontecer com o companheiro e voltam algumas vezes na delegacia até ter certeza que vão registrar um boletim de ocorrência. Porque elas estão nessa situação de uma hora ele é maravilhoso, outra hora ele é violento, e elas pensam, não, talvez agora não é hora. Se eu fizer o boletim de ocorrência, o que vai acontecer com ele? Se preocupam ainda com ele. Então, muitas vezes não fazem. Mas, enfim, a mulher resolveu fazer o boletim de ocorrência. A partir desse momento, ela pode ali solicitar as medidas protetivas que busca resguardar a integridade e a dignidade da vítima, né? Até a vida, muitas vezes, né? E, através desse pedido de medidas protetivas, o juiz, ele defere ou indefere, né? Geralmente em até 48 horas. E a pessoa, o agressor, ele é notificado. Então, ele vai ser notificado do que o juiz decidiu e quais foram as medidas impostas contra ele. Geralmente, se moram na mesma casa, existe a possibilidade do afastamento do agressor. Então, isso é uma das coisas que mais acontecem hoje em dia, né? Que isso garante uma segurança para a mulher. Ela ter para onde voltar depois da denúncia. Então, ela denuncia, o juiz defere o afastamento do lar, diz que ele não pode se aproximar a tantos metros, geralmente 500 metros. Claro, aí varia algumas situações também. Se trabalham na mesma empresa, pode ter uma minoração dessa distância, né? A retirada dos bens também, porque a pessoa vai sair de casa, vai ser tirada pelo oficial de justiça e às vezes esqueceu alguma coisa importante lá também. Sim. Então, que quando tiver que retornar para pegar alguma coisa, se não for por terceiros, mas que seja acompanhado pela autoridade policial, pelo oficial de justiça, tudo isso para resguardar a vítima, né? E a partir disso, existe a possibilidade desse boletim de ocorrência, que virou uma medida protetiva, virar um processo criminal ou não. E daí isso depende de uma análise também do Ministério Público e, em certo aspecto, da vontade da vítima, né? Que pode ali, em determinado momento, falar, olha, não, ele não quero prosseguir com isso. Mas, e esse era um problema que a gente enfrentava, das mulheres chegarem lá, fazer a medida protetiva e depois desistir, porque era só para dar um susto, só para ver se mudava. Medida protetiva não faz nenhum agressor mudar e levar susto, né? Não tem essa possibilidade. Mas, então, elas buscavam para tirar essa medida e hoje não é mais tão fácil, porque hoje depende também de uma autorização, da concordância do Ministério Público. Mas, enfim, as medidas protetivas previstas na Maria da Penha, né, são para isso, para proteger a vítima, a vida, a integridade, a dignidade e muitas vezes até as crianças que estão ali com essa pessoa, né? No âmbito familiar, né? Sabe que tu estava falando, eu estava pensando, e voltando aqui, né, faz sempre esse paralelo, é essencial, né? Uhum. O psicológico e os direitos, o físico ali, né? E teve há pouco tempo, saiu aí uma notícia de uma pessoa bem famosa, um agressor, né? Esse agressor, ele já tem uma ficha corrida. Vamos lá para o direito. Já tem uma ficha corrida, já não é a primeira vez que ele agride uma mulher, ele já foi denunciado, né? Já teve essa denúncia. E mesmo assim, ele continua mantendo a relação dele amorosa com as mulheres, né? Há pouco tempo ele era casado, teve uma separação, essa separação foi meio, né? A gente não sabe muito, mas tudo indica que foi por uma violência. E agora, ele atual, namorando, né? A namorada sofreu essa violência de novo. E aí eu me pergunto, né, para a nossa psicóloga, por que a mulher, com todo esse histórico que o agressor tem, e ele tem esse histórico, né? Ela ainda cai no conto do príncipe encantado. Porque ela sempre acredita que com ela vai ser diferente. Ele faz o que faz com as outras mulheres, o caso é público, mas quando vem para ela, ele vem no estágio inicial. Ele vem agradando, ele vem fantasiando de que ele mudou, que aquilo lá não é uma história dele, que foi criação das outras mulheres e que com ela vai ser diferente, porque ela é especial. E aí, a partir desse momento, né, ele vai galgando aquele ciclo de novo, até ele não se aguentar, porque é dele.
Acontece, né? Essa repetição é dele, ele tem uma necessidade, como se fosse um vício. Ele vai novamente entrar no ciclo até ele ferir a próxima mulher. E existe uma codependência dessa mulher que se envolve com esse agressor? A gente entende que as mulheres com dependência emocional, elas são as vítimas mais fáceis desse tipo de agressor. Porque elas acreditam muito no relacionamento e aí elas perdoam mais fácil, elas entendem o depender de alguém para ser feliz. Então, elas acabam se submetendo mais fácil a esse tipo de perfil do que outras mulheres que já estão mais bem resolvidas, digamos. E nesse caso também, né, porque se fala muito da violência contra a mulher, naquela mulher de baixa renda, aquela mulher que não tem uma instrução, né, que não tem um conhecimento. E quando a gente se depara com um caso desse que não é sobre questão financeira, parentalidade, como você falou, muitas vezes as relações, a mulher se mantém ali por causa dos filhos, da questão do vínculo, né? E nesse caso não, então realmente é uma dependência emocional, né? Uma dependência emocional, exatamente. Então são as vítimas mais fáceis desse tipo de perfil. Eles estão atentos a procurar essas mulheres que eles conseguem ter esse tipo de envolvimento e colher aquilo que é necessário para eles se manterem, né? Ou suprir essa necessidade deles de comando. É uma necessidade de micropoder, né? Tipo, ele se sentir dominante em relação à mulher também. Exatamente. E enquanto a mulher, ela precisa desse homem porque ela tem dependência, ele precisa dela porque ele quer se sentir melhor. Né? Tanto que ela se coloca tanto nessa situação, né? Sem julgar a mulher, mas ela se torna mais frágil, mais rápido, porque ela não se percebe, ela vai só acreditando naquilo que é bom que ele está oferecendo. Então, ela enxerga menos. Sim. Tá? Até teve uma fala da doutora aqui que eu acho bem interessante, sobre a questão da rede de apoio, inclusive. Essas mesmas mulheres, elas mostram muito para a família, por exemplo, quem é o cara. Olha, encontrei a pessoa perfeita para mim. E aí, quando ele começa a se manifestar, porque ele também é bom com a família dela, com os amigos, ele só é ruim para ela nos bastidores. Aí, quando ela vai pedir ajuda, as pessoas dizem, poxa, mas ele é tão bom. O que está acontecendo? Talvez seja você que está tendo algum problema. Talvez você precisa rever, até fazer terapia, porque é você que está com problemas. Por isso que a gente sempre diz para não culpar a vítima, né? Exato. E entrando mais nessa área, eu queria perguntar para a Melissa, como que a gente faz para amparar essas mulheres que estão nessa situação de vulnerabilidade, por muitas vezes têm filhos ou dependentes dela, já que às vezes a família não consegue suprir isso, ou o ciclo social, né? Muitas vezes as pessoas já têm também uma família, algumas vezes maravilhosa, que vai apoiar, mas outras tantas não. Já saiu de uma família, até teve um caso justamente essa semana, que eu falei assim, olha, sai daí, porque senão tu vai morrer. Volta para casa da tua mãe. Não posso voltar para casa da minha mãe. Então já vem de uma família que está desestruturada. Sim, então, pois como a gente vai ajudar uma pessoa assim? Então, enquanto amigos, nós temos que perceber as pessoas que nós estamos convivendo, nossas amigas, para ver se está tendo alguma mudança no relacionamento. Eu vejo exemplos, por exemplo, de mulheres que, nossa, maravilhosa, e vai passando o tempo, começa a se vestir de um modo totalmente diferente, se tapando, o comportamento vai mudando, não fala mais tanto com os amigos, não sai mais tanto com os amigos. Então, enquanto amigos, nós conseguimos identificar esses comportamentos e oferecer ajuda. E às vezes a pessoa não vai querer ajuda, mas ela saber que a gente está ali, saber que ela tem com quem contar, para onde voltar se acontecer uma situação dessa de violência, é o mais importante. Olhar os sinais, né? Que eu acho que e isso daí entra no preconceito, que foi quando a gente fez a abertura, né? Que eu coloquei, porque é o preconceito da sociedade. A sua fala mostra isso no sentido de que se você conhece uma mulher que é vaidosa, que ela tem a sua autoestima elevada, sempre muito bem vestida,
quando ela começa a regredir, né, essas atitudes, a sociedade, a primeira coisa que critica é, mas olha, tá desleixada agora, que coisa mais feia. E está assim. Ah, você viu? São falas do preconceito, né? E como a Fernanda falou, como não julgar, né? Porque às vezes vem o julgamento primeiro, né? Vem o julgamento, e muitas vezes das próprias mulheres, né? Sim. Uma com as outras, trazendo esse julgamento, né? É que existe várias formas de violência, né? E as pessoas só levam em consideração, às vezes, a violência física, mas tem a moral, tem a psicológica, tem a financeira. E é muito mais difícil notar, né? Qual que a mulher está sofrendo se não é físico. Elas vêm encaixadas, a maioria das vezes. né? E como que a gente, né, vai pegando, assim, essa questão da violência, e como a Fernanda falou, é a física, né? A física, a pessoa aparece com um hematoma, alguma marca ali, você já suspeita. Mas como identificar, até a própria pessoa identificar esses estágios da violência? Olha, eu vou dar um exemplo. Um agressor que ele é ciumento, possessivo, né? Ele vai começar a questionar a vestimenta dela, que ela está se oferecendo para o patrão, para o vizinho, para as pessoas do círculo dela. Ela vai começar a mudar. Por quê? Ela não quer sofrer aquilo. Então, ela vai mudar a forma de ser, o comportamento, o jeito de se vestir para evitar o conflito. Ela entra nesse ciclo de defesa, de acreditar que isso pode acontecer. Então, inclusive, existem casos onde aquela mulher linda, que faz academia, que está bem resolvida, entra nesse tipo de relacionamento, deixa de ir na academia, porque o personal será um problema. Se ela tiver com um corpo bem bonito, ele vai continuar, esse marido vai continuar cobrando dela que ela está se oferecendo. Então, ela começa a engordar, ela começa a se vestir mais fechada, ela começa a mudar todo o estilo dela exatamente para não sofrer tal agressão. Ela muda, mas ela não sai da relação, porque ela continua acreditando que ele ainda tem mudança, tem esperanças. E é uma mudança também, né, que ela vem gradativamente, né? Que até a pessoa se dar conta, ela já está ali, né? Já muito envolvida nessa violência, né? E às vezes ela não consegue sair justamente porque ela já se envolveu naquilo e já passou por um outro estágio dela, né? De uma outra personalidade, né? Seria muito fácil se o agressor ele chegasse no primeiro encontro, já desse um tapa na cara, já chamasse ela de nomes, já fosse mal educado, já falasse mal. Porque no primeiro encontro não tem ainda tanto sentimento, né? Não tem apego. A pessoa ia ver, não, esse cara nunca mais. Mas não, eles só se mostram quando já tem um tempo, que já tá todo mundo conquistado, que a família nunca ia imaginar que ele é violento, que os amigos já provaram. Aí sim, a máscara cai. Sim, quando já tá tão envolvido que já é difícil separar o que é você e o que é ele, né? Que daí complica. E o detalhe é o quanto ele desestrutura a identidade da mulher. Sim. Ele deixa ela tão destruída psicologicamente que ela não consegue sair mais desse ciclo. Ela consegue até enxergar que ela está numa situação de agressão, mas ela não consegue sair sozinha, de tão confusa que ela fica dentro do ciclo. E para Melissa, o que ainda falta avançar na legislação e nas políticas públicas para garantir mais segurança e proteção para as mulheres? Esse tópico anda sendo bem falado agora, né, por conta das leis novas que saíram, das PLs. Então, como que você enxerga isso? Eu acho que isso é uma pergunta que não tem uma resposta. Porque a gente pode fazer muitas coisas, muitas novas leis, alterar outras tantas. A nossa lei Maria da Penha é uma das melhores a nível mundial no sentido de proteger a mulher. Ela tem direitos ali, como, por exemplo, para a servidora pública que sofre violência doméstica, de ser afastada sem um prejuízo, né, ser recolocada em outro local, justamente para ter a distância do agressor. Ou, agora a gente tem, na questão do previdenciário que eu falei, porque isso envolve a área de pagamento de benefícios,
A mulher que é seletista, que precisa se afastar do trabalho, também tem essa possibilidade. Então, a nossa lei é maravilhosa. Mas o que a gente tem que fazer é no âmbito de conscientizar as pessoas, a população, no sentido de não dar uma segunda chance. Porque se eu realmente dou a segunda chance, é aí que pode ser o momento de eu morrer, né? De eu ser assassinada. É aí que vai vir o segundo tapa, que vai vir as outras agressões. Então, eu vejo muito mais uma questão de sociedade que nós temos que evoluir do que como legislação. Porque a nossa legislação é muito bom. E sempre, claro, vai ter o que melhorar, vai ter leis novas que vão melhorar. A gente teve uma alteração no Código Civil que foi ótima, no sentido de o juiz, tendo indícios de violência contra a mulher, já conceder diretamente a guarda da criança unilateral para a mãe, o que isso foi uma evolução tremenda. Mas a nível realmente de população que a gente tem que fazer diferença e mudar para que realmente tenha efetividade. Sim. Eu acho que daí entra esse suporte psicológico, né? Também. Porque a mulher, assim, ela até ela identificou, mas ela não tem ferramenta para sair dessa relação. A identificação é aquilo que eu vejo. Eu vejo essa relação. Mas a consciência é aquela tomada de o que eu vou fazer para sair dessa relação, né? E até essa tomada de decisão precisa trabalhar, né, com essa mulher, ter essas ferramentas para que ela tome o passo. E que muitas vezes ela regride, porque ela dá um passo, ela se sente acuada e, opa, pera lá. Se eu continuar, daí vem o medo, as consequências que eu vou sofrer com isso, ela não tem suporte para se manter nessa decisão, né? E aí entra esse lado psicológico que precisa dar essa ferramenta, mas é um conjunto também, né? Com as leis, com a rede de apoio, que muitas vezes, como a nossa psicóloga falou, né? E com a sociedade também, porque existe aquele ditado que fala briga de homem e mulher não se mete a colher. Mas eu acredito que se mete a colher, o garfo, a faca. Tudo, se faz tudo, porque a gente acredita que a mulher tem que sair dessa situação sozinha, mas ela precisa do apoio da sociedade. Ela não consegue sair sozinha. Consegue. É uma fantasia imaginar que a mulher consegue sair sozinha. Ela precisa de apoio. Na hora que ela verbalizou isso, né, o que é a função do direito? Proteger. A função da psicologia, acolher. Sim. Quando a gente fala de grupo de apoio, eu estou estendendo o papel do acolher para o grupo de apoio, que daí é esse ouvir sem o julgar. Né? Ela chegou, falou o que está acontecendo na casa dela, você percebeu que ela mudou o perfil dela, você só escuta. E aí, pega na mão, vamos lá na delegacia, vamos procurar um advogado, vamos na psicóloga. Por quê? A agressão, ela é tão destruidora da parte emocional que mesmo tempo depois de uma separação, ela continua sofrendo os efeitos. Sim. Eu lembro uma vez, no meu consultório tem um corredor, até a pessoa vir, minha sala é a última no corredor, a mulher entrou e quando ela subiu a escada e entrou na frente, eu falei, nossa, que mulher maravilhosa. E ela disse, Silvana, eu não voltaria mais, porque eu estava em dúvida do que eu estava fazendo. Mas quando você falou, que mulher maravilhosa, eu decidi voltar para ver a mulher que você estava vendo. Sim. Né? Então, esse é o acolhimento. Né? Eles param de se conhecer, de saber quem eles são. Eles perdem a referência anterior e aí, nesse acolhimento, eles começam a ganhar força. Sim. Mas é um processo demorado. Sim. É uma identidade, assim, que se perde, mas que tem esse resgate, né? Com tem o todo resgate. apoio. Nós estamos nesse papo tão profundo, né, Fernanda? E as nossas convidadas que, olha, daria vários quadros, não vão faltar oportunidades, com certeza. Mas a gente está chegando quase no fim e nós vamos entrar em mais um quadro aqui dentro, né, que vai falar sobre mitos e verdade e que vocês vão poder compartilhar mais um pouco, né? Vamos lá para o mito e verdade, Fernanda. Então, o primeiro, a lei ampliou a proteção e aumentou a visibilidade das denúncias, embora ainda haja desafios na sua aplicação. Mito ou verdade? Verdade, ainda temos muitos desafios,
claro. Não só em âmbito da lei em si, alterar, melhorar, enfim, mas como eu falei, enquanto sociedade. Mas sim, a gente teve melhoras, teve memórias significativas. Sim. Se ela não saiu do relacionamento, é porque ela gosta. Mito ou verdade? Eu vou colocar que é verdade, porque ela gosta. Tá? Ela pode até querer sair, mas ela tem a esperança. Então, tem sentimento. E posso abrir um parêntese? Ela gosta no sentido de uma dependência amorosa. Ela sente amor e sente também a esperança. Então, às vezes, esse gostar não é aquilo que o ditado popular diz, né? Ela apanha porque gosta. Não é sobre isso, né? É a dependência. Ela gosta da né? migalha, daquele momento da lua de mel, do ciclo. Sim. Que cada vez é menos, né? Que cada vez é menos. Até só sobrar agressão. Isso. Próxima. Qualquer mulher pode sofrer violência, independente de qualquer fator social. Com certeza. A gente tem um caso agora que está um mês, mais ou menos atrás, no direito, que ficou muito visível, acho que foram 13 ou 16 mulheres que denunciaram um professor de direito por situações de violência que, assim, pesadíssimo, o que chegou ao conhecimento público, né? E quando tu vê o histórico das mulheres que denunciaram, eram mestrandas, eram monitoras de pós-graduação, eram formadas em direito, eram psicólogas. Daí tu vai dizer que a violência doméstica só acontece na favela? Não, a violência doméstica, ela acontece em todos os lugares. E aqui a gente tá falando de violência homem contra a sua esposa, sua companheira, sua namorada, mas ela acontece também o filho para com a mãe, o enteado para com a sua madrasta, o vizinho também, que está ali todos os dias, às vezes fazendo algum tipo de violência doméstica contra a vizinha, porque está ali do lado, tá né? Então também social. é possível. Então, Até porque o que tem em comum entre todas as mulheres que sofrem violência não é coisas mais subjetivas, é o fato de ser mulher. Né? exatamente, é o fato de ser mulher. Vamos encerrar agora com uma que essa vai fechar. Violência psicológica não é tão grave assim. Ai, essa é muito falsa. Violência psicológica é gravíssima. Ela é gravíssima. A ponto de, anos depois, você sentir os efeitos. Uma mulher, ela pode sair de um relacionamento 2, 3 anos depois. Se ela estava num relacionamento onde a pessoa gritava com ela, um novo relacionamento, mesmo trabalhando as suas questões, se o novo parceiro gritar, ela vai sentir o efeito de lá. Ela é remetida àquele momento da violência. Então, ela pode sair do relacionamento, mas a violência não sai dela. Vira um trauma. Vira um trauma. E nós estamos chegando ao fim. Queremos agradecer a participação de vocês, muito importante, né? Esse tema muito relevante. Gostaria de pedir um depoimento, né, da psicóloga sobre um ponto de gatilho que talvez esteja disparando em alguma mulher que esteja nos assistindo. Quando você escuta o seu marido dizer que você está chamando a atenção de outros homens, isso é muito comum. Hoje a mulher ela cresceu muito, ela está em cargos bons em termos de trabalho, ela está se desenvolvendo fisicamente, ela está procurando a autoestima. E quando esse parceiro ele se sente ameaçado, ele vai direto nesses pontos, deixando ela vulnerável. Você está se oferecendo, você está ficando feia, muito musculosa, o teu patrão ele está te dando possibilidades só porque ele quer algo mais com você, e aí é o caminho da... E para a nossa advogada, como essa mulher pode pedir ajuda com uma proteção, né, tendo essa rede de apoio?
Bem, mesmo que não queira ir na delegacia, porque a gente sabe que a delegacia às vezes é um ambiente mais hostil, em que pese as delegacias da mulher não ter esse clima tão hostil quanto outras delegacias, mas existe possibilidade de denunciar pelo 130, existe a possibilidade de fazer o boletim de ocorrência online. Então, não deixem de denunciar, não deixem de contar para os amigos o que está acontecendo, de pedir ajuda. E não esqueçam que, às vezes pode não ser para sua própria casa que você vai voltar, né? A casa dos pais, da família. Mas sempre tem para onde voltar. Então, não fique num relacionamento que pode acabar com a sua vida. E que o amor verdadeiro também existe, né? Existe. Nós merecemos o amor, Muito, né? né? Tem 8 bilhões de pessoas no mundo, vai ter alguém que vai te amar direito. Exatamente. Até mais de um, às vezes. Você pode encontrar vários amores na sua vida. Sim, com certeza. O próprio amor próprio, né? Amor dos filhos, amor da Sim, mãe, amor do isso. pai. E do relacionamento também, né? Que é sim possível, né? Talvez o Príncipe Encantado não seja aquele da Disney, né? Mas existe sim, essa parceria é real, né? Talvez não seja o amor idealizado, mas é o Justamente. amor que é possível. E esses amores, eles deixam a gente bem completa. Sim. Eu trabalho muito com isso, né? E a Silvana também. Então, a gente às vezes parece que vê só o lado ruim, né? Do relacionamento, eu falo só do lado ruim. Mas casar é ótimo, ter um relacionamento é ótimo, é possível e realmente completa a gente. É muito bom. Muito obrigado. Fechando então, né? Com um mimo especial, com muito amor para vocês, né? Agradecendo a participação de vocês aqui nessa tarde tão gostosa. E vamos fechando, né, Fernanda? Sim. Obrigado por nos ouvirem, por participar dessa conversa. É um assunto extremamente importante. Obrigado a vocês por terem vindo. Gostei muito de ouvir tudo que vocês tinham para falar. Obrigado a todos e até o próximo episódio.